Olá, minha gente. Vamos aqui nesse intervalo com esse instrumento que é o periscópio bater um papo rápido sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu vejo muita gente impressionada com o crescimento da popularidade do Bolsonaro. 37%, segundo a última pesquisa publicada pela Folha de São Paulo. Eu quero lembrar vocês que o Lula, quando saiu do governo, estava com 87%. Então, esses 37% do Bolsonaro, a meu ver, estão sendo alavancados por uma propaganda firme, dura, absolutamente equivocada e mentirosa das redes de televisão, principalmente a Globo, a favor das propostas do liberalismo econômico, saudando a liquidação da aposentadoria dos trabalhadores, o aumento da carga horária, a diminuição do salário e as bobagens todas do liberalismo econômico proposto pelo operador do capital financeiro, que é o Guedes. Eles queriam um choque de capitalismo financeiro. Não é nem o velho capitalismo industrial, produzindo mercadorias, serviços, em fábricas, com muita gente trabalhando, com salários. É o capitalismo financeiro. É o capital vadio mandando em tudo. E essas propostas têm um apoio brutal das redes de televisão. Então elas pegam essa classe média que se acha rica, abonada, e por isso de direita. Ela faz a cabeça dessa gente. E por outro lado, o auxílio emergencial de R$600 concedido pelo governo com o apoio culpado, complexo de culpa do Congresso Nacional, tanto a esquerda quanto a direita, a esquerda tentando melhorar a vida do povo e os liberais tentando simbolicamente fazer alguns favores para desculpar das bobagens que fazem na administração do dinheiro no Brasil e no mundo. R$600 por mês é muito mais do que um número enorme de pessoas, 80 milhões de pessoas no Brasil não ganham isso. Então, isso provocou, numa população despolitizada, sem entender bem o que está acontecendo no Brasil, na economia, no mundo, com o avanço do liberalismo econômico contra a social-democracia que se formou lá na Europa, com medo do comunismo russo lá atrás, mas o comunismo aluiu, glasnost de gelo, perestroika, reconstrução, eles perderam o medo e agora querem o poder absoluto de uma minoria insignificante controlando o dinheiro do Brasil e do mundo. Então, o que eu posso dizer a respeito disso? Essa levantada de 10 pontos na rejeição do Bolsonaro, na não rejeição do Bolsonaro, é devido a isso. Esse pessoal começou a receber 600, mais 600, mais 600, 3 vezes, R$1.800. Nunca tinham visto isso. Agora, o conflito desse processo é que se o governo continuar na mão de quem bancou a eleição de Bolsonaro, nos meios de televisão, nos bancos e tudo mais, não vai ter continuidade esse dinheiro. Não vai ter continuidade. O Brasil está parando, a indústria está parando, o desemprego está aumentando e eles vão querer continuar arrecadando todos os recursos possíveis para pagar a tal de dívida pública que nunca foi auditada e ninguém sabe na realidade quanto ela vale. E nesse momento eles cessarão de pagar os R$600. Eles vão optar claramente pela dívida pública, pelos negócios, por essa visão do choque do liberalismo econômico no Brasil. E daí, essa satisfação vai se transformar rapidamente numa revolta. E quando acabar a pandemia, essa revolta vai ocupar as ruas. Não se iludam com essa bobagem. E não se incomodem muito com o Bolsonaro. O Bolsonaro é o animador do picadeiro desse circo em que se transformou o Brasil. Na verdade, o foco da oposição nacionalista, popular e democrática deve ser o capital financeiro, os bancos, o Banco Central na mão dos banqueiros. O nosso objetivo tem que ser uma mudança por aí. E é em cima disso que eu acho que a oportunidade
é a oportunidade que o Brasil tem de montar um programa de governo bem enxuto, simples, de transição. Então, eu não me preocupo mais com essa guerra de candidatos. Candidato A, B, C ou D, de vaidades, de desaforos, de críticas absurdas, outras nem tanto, né? Mas nós precisamos ter um projeto único de transição para um processo de resgate da soberania, de valorização do trabalho, de geração de emprego e de democratização do país. Inclusive democratização da comunicação. Aparece aqui uma pergunta para mim, com quem à frente? Não tem importância de quem à frente. Uma unidade nacional num projeto de transição e que fique à frente no processo eleitoral, mais tarde, quem tiver condição de ganhar uma eleição, por dotes próprios de comunicação e tudo mais. Mas o importante é o Brasil. Eu não me incomodo em quem seja o candidato, não estou preocupado com isso. Não tenho nenhuma preocupação. Mas estou horrorizado com essa tendência dos atuais candidatos, de todos eles, é muito claro isso, de tentar acordos e serem simpáticos ao liberalismo econômico, aos bancos. Um quer Banco Central independente, o outro não quer emitir moeda, porque os bancos não querem emitir moeda. Na crise, o que seria necessário para a retomada do desenvolvimento e o combate ao coronavírus. Isso que o Martin Luther King chamava nos Estados Unidos de liberalismo tanquenista, de Tanken. Tanken quer dizer símbolo. São esses liberais que querem escravização do trabalhador e do povo, mas que cedem simbolicamente algumas vantagens para amansar a população e evitar a revolta popular. Não é por aí. O objetivo nosso é a construção de um Brasil nacionalista, popular e democrático, com um projeto próprio de desenvolvimento e um esforço continuado de restauração do nosso processo civilizatório, de avanço no nosso processo civilizatório. É por aí, minha gente. Não fiquem pensando em quem é candidato e quem não é candidato. Isso faz com que um critique o outro, fiquem procurando defeitos para conseguir entrar no possível eleitorado de Beltrano, de Ciclano, de Fulano. Não é por aí, é um engano. Essas vaidades, essa animosidade orquestrada por maqueteiros não serve ao Brasil. Projeto único transitório, sustentável, sem exageros e sem covardia, como essa frente ampla que entra todo mundo. E agora a gente vai vendo as coisas acontecerem. A tal denúncia do Messer coloca a Globo nesse processo. Mas por que só descobriram isso agora? Ninguém leu a CC5 do Antônio Celso III, do promotor, que mandava dinheiro para fora. A Globo estava lá desde o começo. São as minorias que mandam no Brasil, financiam a corrupção, corrompem os políticos. Nós temos que abrir os olhos. E nós vamos entrar numa crise. Quando deixarem de pagar esta bolsa, com o desemprego, com o processo industrial do Brasil se demolindo a cada minuto, nós vamos ter de novo o desespero dos marginalizados, assaltando armazéns, fazendas, procurando comer de qualquer maneira. E nesse momento nós temos que resgatar a esperança do povo brasileiro com um projeto de transição. Mas enquanto esta briga fica uma briga ridícula, parece que de seitas, eu fiz umas críticas outro dia, tenho feito normalmente, a social-democracia tupiniquim do PT e do Lula. Vocês sabem que eu apoiei as coisas positivas do PT com o risco de perder o meu mandato. Perdi o meu mandato pelas posições que tomei num determinado momento. Mas se o lulismo para essa gente, inclusive com Meirelles na Fazenda, com Marcos Lisboa, secretário do Tesouro, com o Palocci, é um credo, eu não sou devoto. Eu não sou devoto. Se é um credo fechado, eu não sou devoto. Eu acho que tudo merece uma crítica. E nós temos que aprender com as experiências de retomada do desenvolvimento na recessão, da Alemanha lá atrás nos anos 30, dos Estados Unidos, do Japão, com os procedimentos da China na descentralização da operação econômica, mas na manutenção de um projeto nacional de interesse do conjunto do povo que subordina tudo.
Minha gente, vamos deixar de maniqueísmo, de bobagem. Fundamentalismo petista, fundamentalismo cirista. Não sejam ridículos. Não sejam profundamente ridículos e comecem a pensar no Brasil. Era o meu recado deste sábado. Agora, eu tenho uma tarefa. Minha mulher está me chamando para fazer o almoço, que está tardando. Um abração a vocês.